Luísa Martins, a decisão do ministro da Previdência, do Volney Queiroz, de afastar os representantes sindicais da composição do Conselho Nacional de Previdência abriu uma crise entre o governo e os sindicatos. Conta pra gente. Foi isso, Uribe. Agora o ministro tenta contornar, essa situação. Afinal de contas, os sindicatos, as centrais sindicais, são apoiadoras históricas aí, do PT, da esquerda e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pessoalmente. O que se sucedeu foi o seguinte: o ministro Volney Queiroz ele decidiu afastar os representantes dos trabalhadores do Conselho Nacional da Previdência Social, justamente usando a fraude do INSS como justificativa. Afinal de contas, para o ministro era melhor que esses representantes fossem afastados para que essa discussão sobre as fraudes elas não contaminassem as deliberações do Conselho e, com isso, as pessoas e as entidades pudessem se defender ali na instância correta, se defender na justiça e nos processos administrativos. Logo em seguida que essa medida foi anunciada, as centrais sindicais já se mobilizaram, Uribe, para criticar essa decisão do ministro Volney Queiroz. Afirmaram em uma nota pública bastante dura que o ministro estava agindo com desrespeito, com desprezo à classe trabalhadora, que a participação da classe trabalhadora no Conselho é uma medida prevista na Constituição Federal, que foram comunicados da decisão por telefone, sem nenhuma notificação formal, nenhum ato formal por parte do governo e que isso era uma medida autoritária e ilegítima. Enfim, houve essa divulgação da nota e aí algumas horas depois, Uribe, o ministro já reagiu e enviou um ofício para todas as centrais sindicais que tinham representação no Conselho, pedindo a indicação de novos nomes. Ou seja, o ministro, ele não deixou claro no início que essas vagas elas seriam substituídas por representantes das próprias centrais sindicais. Então, as centrais entenderam que elas tinham ficado sem representação, mas depois elas foram oficiadas pelo Ministério da Previdência Social a, de fato, indicar novos nomes. Esse ofício ele foi recebido na noite de segunda-feira, poucas horas depois dessa nota pública que foi divulgada. Então, isso gerou um ruído de comunicação. As centrais, elas confirmam que receberam, depois dessa nota, esse ofício, pedindo ali a indicação de membros, tanto titulares quanto suplentes, para compor esse conselho. Enquanto isso, na entrevista coletiva que Volney Queiroz deu ontem, ele disse que garantiu, na verdade, às centrais sindicais que nenhuma discussão no Conselho vai ser deliberativa, não vai ter votação no Conselho enquanto essas vagas não tiverem preenchidas. E aí, claro que essa falha de comunicação, esse ruído, ele gerou uma preocupação dentro do governo, porque, como eu disse, são apoiadores que o presidente Lula não pode se dar ao luxo de perder, principalmente no ano que antecede a sua campanha à reeleição. Então, a iniciativa do ministro Volney Queiroz foi marcar uma reunião que foi agendada para quinta-feira que vem, às 3 horas da tarde, salvo engano, em que ele vai ouvir as centrais sindicais, que possivelmente a essa altura já vão ter indicado os nomes para substituir as pessoas que foram afastadas e justamente fazer uma conciliação ali, aparar as arestas, fazer as pazes entre o governo e as centrais sindicais e com essa garantia de que nada vai ser votado e decidido exatamente no Conselho sem que todas essas vagas estejam preenchidas, Uribe.